Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende General Braga Neto, que era vice-presidente de Jair Bolsonaro na chapa de 2022. Ele é alvo no inquérito do golpe de Estado. Quase todo o território colombiano sofre com a mineração ilegal. A extração do ouro é controlada por grupos criminosos. Novos ataques de Israel contra a faixa de Gaza deixam pelo menos 40 mortos e quase 100 feridos. Multidões se reúnem na Síria para celebrar a queda de Bashar al-Assad da presidência do país. Você vai ver os relatos de uma prisão que se tornou o símbolo da opressão do governo deposto. E a Confederação Brasileira de Futebol anuncia o lançamento da candidatura de Brasília como sede da final da Libertadores de 2005. Em 1000 minutos no Jornal Mundial. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. E Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. A Polícia Federal realizou hoje a prisão do General Braga Neto, que foi vice de Jair Bolsonaro na chapa derrotada nas eleições de 2022. Os detalhes na reportagem de Luiz Felipe. A Polícia Federal prendeu neste sábado o general Walter Souza Braga Neto, alvo do inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado. A PF também fez buscas na casa dele e apreendeu o seu celular. Ele foi levado preso de sua casa no Rio, em Copacabana, para ficar sob custódia do Exército. A TV Mundial apurou que, segundo as investigações, Braga Neto atuou diretamente para financiar ações ilícitas, inclusive dando dinheiro em uma sacola de vinho para os golpistas. Desde o início das investigações do golpe, a Polícia Federal se deparava com debates sobre se havia elementos suficientes para prender ou não Braga Neto. Investigadores repetiram que não haviam dúvidas da centralidade de Braga Neto na trama golpista, mas que não podiam errar nunca, e principalmente numa investigação de repercussão como a que apurava a tentativa de golpe de Estado sob comando do Bolsonaro. Ao longo da apuração, a PF concluiu que Braga Neto era o arquiteto do golpe, que era a principal autoridade por trás do planejamento do golpe e quem dava respaldo e credibilidade entre os oficiais e comandantes. Milhares de pessoas celebraram a queda do presidente Bashar al-Assad nesta sexta-feira, na Mesquita dos Omíadas, em Damasco, seguindo o apelo do líder do novo governo para celebrar a vitória da revolução nas ruas. Aparecendo em trajes civis, o chefe rebelde da Síria, Abu Mohammed al-Jolani, agora conhecido como Ahmed al-Shara, convocou as pessoas em todo o país para celebrar a vitória do que chamou de Revolução Abençoada. Gostaria de parabenizar o grande povo sírio pela vitória da Revolução Abençoada e os convoco a irem às ruas para expressar sua alegria sem disparar balas ou assustar as pessoas. Depois disso, vamos avançar para a construção deste país e, como dissemos desde o início, prevaleceremos se Deus quiser. Após uma ofensiva de 11 dias, a coalizão rebelde dominada pelo grupo islamista sunita radical Hayat Tahrir al-Sham tomou Damasco no domingo, expulsando a família Assad, que estava no poder há 50 anos. Na capital, no norte do país, em Alepo, e no sul, em Sueida, milhares de pessoas foram às ruas. Em uma atmosfera festiva, muitos agitaram a bandeira com 3 estrelas, um símbolo do movimento pró-democracia de 2011, adotado pelas novas autoridades. Esta é a nossa primeira oração de sexta-feira com liberdade, nossa primeira oração na Mesquita Omíada. É lindo, não consigo nem dizer. Tenho sentimentos dentro de mim. Sinto que vou voar acima das nuvens, sério.
Terminamos a guerra na Síria e começamos a defender a paz, começamos a carregar flores, começamos a construir este país de mãos dadas. A Síria é um país multiétnico e dividido, tem muitos desafios à frente e as novas autoridades tentam tranquilizar a população com mensagens de calma, enquanto a comunidade internacional se mobiliza. Os líderes dos países do G7, que reúne as principais potências ocidentais, disseram que apoiariam um governo inclusivo e exigiram o respeito dos direitos das mulheres e das minorias. A Jordânia vai sediar uma cúpula sobre a situação na Síria no sábado, com a participação de ministros e diplomatas americanos, europeus, árabes e turcos. A coalizão rebelde HTS afirma ter rompido com o jihadismo, mas permanece em uma lista que a classifica como terrorista por parte de vários países ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Milhares de pessoas se reuniram em diferentes partes da Síria para celebrar a queda do governo de Bashar al-Assad há 5 dias, coincidindo com a primeira sexta-feira após sua derrubada, o dia sagrado muçulmano da semana. Grandes manifestações ocorreram em Damasco, nas cidades de Hama, Latáquia e Tartus, no noroeste, bem como em Dera al-Sudeida, no sul, de acordo com imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública síria, que é controlada pelos insurgentes desde a queda do governo. Na capital, vários milhares de fiéis participaram nas orações muçulmanas de sexta-feira na histórica Mesquita dos Omíadas, uma das mais antigas do Oriente Médio e onde o novo primeiro-ministro interino da Síria, Mohamed al-Bashir, pronunciou um sermão. No final da cerimônia religiosa, a área ao redor da mesquita também foi palco de uma grande reunião para comemorar a recente libertação do país árabe. Esta é a primeira sexta-feira, um dia sagrado para os muçulmanos, desde que uma coalizão de grupos islâmicos e pró-Turquia anunciou sua entrada na capital síria na manhã de domingo, derrubando o governo de Assad. O presidente deposto, agora exilado na Rússia, esteve no comando do país por quase 25 anos, tendo assumido o poder após a morte de seu pai em 2000. Os relatos de uma prisão que se tornou símbolo da opressão do governo deposto da Síria continuam a aparecer. Estima-se que mais de 30 mil pessoas foram executadas ou morreram na prisão entre 2011 e 2018. A prisão de Saidnaya, ao norte de Damasco, é tristemente famosa pelas condições desumanas e pelo papel central na repressão violenta exercida pelo clã Assad, especialmente a partir do início da Guerra Civil em 2011. Este centro penitenciário, onde ocorreram diversas execuções extrajudiciais, torturas e desaparecimentos forçados, simboliza as atrocidades cometidas pelo governo deposto no último domingo. As imagens de prisioneiros desnutridos e desorientados, alguns carregados por companheiros devido à extrema fraqueza, deram a volta ao mundo, revelando as terríveis condições desta prisão que a Anistia Internacional qualificou como um matadouro humano. Saidnaya foi construída nos anos 1980 durante o mandato de Hafez al-Assad, pai de Bashar. Em 2016, investigadores da ONU declararam que o governo era responsável por atos que constituíam extermínio e eram equivalentes a um crime contra a humanidade, entre eles os cometidos nesta prisão. Relatórios com conclusões semelhantes foram produzidos por diferentes entidades nos anos seguintes. No início, começaram a me torturar diariamente, todo dia, até de noite. Trouxeram correntes e me acorrentaram. Eu era jovem, olhei para mim e disse, ok, quem eu sou? Não acreditava em mim mesmo, me perguntava quem eu era, por que estavam fazendo isso comigo. I wasn't even believed myself. Who I am? Why they do it to me? Estima-se que mais de 30 mil prisioneiros foram executados ou morreram nesta prisão entre 2011 e 2018. A Associação de Detentos e Desaparecidos da prisão de Saidnaya acusa autoridades de criarem necrotérios improvisados para conservar os cadáveres com sal na ausência de câmaras frigoríficas. A maioria dos detidos restantes é oficialmente considerada desaparecida. As famílias raramente recebem certificados de óbito, a menos que paguem subornos exorbitantes em um esquema generalizado de extorsão. Cerca de 29 dos 32 departamentos colombianos sofrem com a mineração ilegal. A extração do ouro é controlada por grupos criminosos.
A mineração ilegal na Colômbia é praticada em quase todo o território nacional. O Estado enfrenta graves deficiências para combater o crime, de acordo com o relatório apresentado a funcionários da Procuradoria-Geral. Em cerca de 29 dos 32 Em cerca de 29 dos 32 departamentos do país, temos atividades de mineração ilegal identificadas e detectadas. Isso nos permite também assinalar que foram identificadas atividades de mineração ilegais em cerca de 50% dos municípios do nosso território nacional. Em 26 departamentos foi identificada em ambientes naturais a presença de mercúrio, normalmente utilizado para separar os metais preciosos de sedimentos sem valor. Os locais mais afetados são os departamentos de Antioquia, Chocó, Boyacá, Santander e Bolívar. Cerca de 70 mil hectares ao longo do país foram contaminados por mercúrio, elemento altamente tóxico que gera riscos às fontes de água e à saúde das populações próximas às áreas de exportação ilegal. No caso do ouro, podemos falar que No caso do ouro, podemos falar que as exportações, o ouro que se exporta que tem origem ilegal, está próximo a 90%. Então estamos falando de um dano muito importante. Especificamente no caso do ouro. Então, estamos falando de um flagelo importante. Especialistas afirmam que a extração ilegal de minerais, controlada por grupos criminosos, acontece em meio a graves deficiências na resposta estatal que não permitiram controlar o fenômeno. O ouro representa cerca de 62% das atividades de mineração do país e, desde o meio deste ano, alcança preços recordes no mercado internacional. Veja a seguir, novos ataques de Israel contra a faixa de Gaza deixa dezenas de mortos e feridos. E o anúncio da CBF do lançamento da candidatura de Brasília como sede da final da Libertadores de 2025. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de mundo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira pela aprovação do projeto de lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e particulares. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos portáteis nas escolas públicas e particulares. Essa proposta rachou a direita e colocou em posições contrárias deputados da bancada do PL, mas a indisposição não impediu a aprovação expressiva com 45 votos favoráveis ao texto e apenas 14 contrários. O projeto corria em caráter conclusivo na comissão. Isso significa que ele não precisa ir à votação no plenário da Câmara dos Deputados. A próxima etapa é a entrega do projeto para votação no Senado Federal, mas a tramitação vai ficar para 2025. O texto que vai chegar às mãos dos senadores não se restringe aos celulares, porque não especifica quais são os aparelhos eletrônicos vetados. Na lista entram também os leitores de livros digitais, os tablets e outros equipamentos parecidos. A regra se aplica às escolas públicas e também às particulares, da educação infantil ao nível médio. O projeto de lei votado pela comissão é diferente da versão que tramitou na Comissão de Educação. As mudanças couberam principalmente à bancada da direita, que é crítica à proibição dos celulares nas instituições de ensino. A primeira vitória obtida pelo grupo limita a proibição ao uso, permitindo, portanto, que os estudantes levem os celulares para as escolas. Outra mudança abre uma brecha para alunos até filmarem as aulas, segundo defendeu o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Agora, com a lei posta, deputado Marcos Polon, está dizendo que o aluno vai ter direito a filmar o professor que está fazendo doutrinação naquele momento. Está aqui expressamente. Outros deputados da bancada do PL, como a parlamentar Júlia Zanata, não concordaram e votaram
contra o projeto. Existem ainda duas hipóteses de autorização para o uso dos celulares. Primeiro, com permissão do professor para fins pedagógicos e também para alunos que necessitam desses equipamentos por questões de saúde ou de acessibilidade. Outro projeto importante também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira. O projeto de lei em questão é igualmente polêmico. Ele impõe a adoção do voto impresso através da recontagem física. Esse texto avançou e vai à análise do plenário. A proposta recebeu a manifestação favorável de 31 deputados que compõem a comissão. Outros 20 reagiram de forma contrária. A retomada de um regime eleitoral com voto impresso é um desejo antigo dos partidos alinhados à direita e que hoje compõem a oposição na Câmara dos Deputados. O projeto em questão tramita há 9 anos, mas não tinha encontrado forças para avançar. Agora a proposta ganhou fôlego, já que a oposição é maioria na Comissão de Constituição e Justiça. Esse pedido do grupo vai na contramão de um entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em 2014, derrubou a possibilidade de impressão do voto nas eleições. Isso surgiu em meio à reforma eleitoral do Congresso Nacional 5 anos antes. Na ocasião, os ministros do STF argumentaram que a mudança provocaria um grave impacto financeiro e também impactaria no direito ao voto secreto. Outro argumento é que o sistema eletrônico é confiável e dispensa a impressão como método para fiscalização. 7 anos depois, em 2021, o tema retornou ao plenário da Câmara dos Deputados por meio de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, que tornaria obrigatório o voto impresso. Mas os parlamentares derrubaram essa PEC em votação e decidiram pelo arquivamento dela. O texto aprovado nesta quarta-feira pela CCJ propõe que o eleitor continue a votar na urna eletrônica, mas prevê que, em seguida, haja a impressão de um registro do voto que seria guardado em uma urna lacrada. Encerrado o período de votação, os registros impressos desses votos seriam conferidos na sessão eleitoral e os resultados comparados com o boletim emitido pela urna. Essas versões impressas ainda permaneceriam disponíveis por 1 ano para eventuais recontagens. Ao menos 40 pessoas e quase 100 ficaram feridas nos ataques israelenses contra a faixa de Gaza no último dia, segundo o balanço de hospitais publicado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde de Gaza. Ao menos 40 pessoas morreram e quase 100 ficaram feridas nos ataques israelenses contra a faixa de Gaza no último dia, segundo o balanço de hospitais publicado nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde de Gaza. De acordo com fontes sanitárias de Gaza, ao menos 76 pessoas foram mortas na quinta-feira em toda a faixa, incluindo 33 em um bombardeio israelense contra o acampamento de refugiados de Nuseirat. O ataque deixou ao menos 80 feridos. Segundo as forças de defesa de Israel, o bombardeio foi dirigido contra um membro do alto escalão da Jihad Islâmica e a presença de armas na estrutura atacada provocou explosões secundárias que danificaram um edifício próximo. O cerco militar deixou milhares de habitantes de Gaza encurralados e com pouco acesso à ajuda humanitária de que dependem para sobreviver em um território devastado após mais de 1 ano de guerra. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas há mais de 14 meses, 44.875 pessoas morreram e 106.454 ficaram feridas no enclave, de acordo com os últimos números das autoridades sanitárias, que também estimam que os corpos de 11 mil pessoas desaparecidas ainda estão enterrados sob os escombros. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta sexta-feira a candidatura do estádio Mané Garrincha em Brasília como sede da final da Copa da Libertadores de 2025. Brasília pode abrigar a final da Copa Libertadores do ano que vem. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou nesta sexta-feira em comunicado a candidatura do estádio Mané Garrincha como sede da decisão continental. De acordo com a CBF, a formalização foi feita oficialmente à Confederação Sul-Americana de Futebol, que vai divulgar sua escolha no começo de 2025. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse no início do mês que o Estádio Centenário em Montevidéu também é candidato a receber a final, programada para o dia 29 de novembro. Com capacidade para mais de 70 mil espectadores, o Mané Garrincha foi palco de jogos da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, entre outras competições. Já o Estádio Centenário recebeu a final da Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo, que terminou com o título do time paulista.
A última final da principal competição de clubes da América do Sul foi disputada no dia 30 de novembro no Estádio Monumental de Buenos Aires, com a vitória do Botafogo por 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Desde que a Libertadores passou a ser decidida em jogo único em 2019, o Brasil foi o país que mais vezes recebeu a final em 2 ocasiões, as edições de 2020 e 2023, ambas no Maracanã, no Rio de Janeiro. A maior competição da América do Sul teve finalistas brasileiros nas últimas 6 edições. Desde 2020, praticamente todas as finais foram disputadas entre times brasileiros. A única exceção foi em 2023, no enfrentamento entre Fluminense e Boca Juniors, vencido pela equipe carioca dentro de casa. Será uma honra se for escolhido, né? É verdade, vamos torcer. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para você rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não se esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial Oficial. Boa noite para você. Boa noite, feliz domingo. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.